Olá, eu sou o professor Eber e o tema dessa aula será Reforma Protestante. Vamos lá? Hoje nós vamos tratar de um tema, como sempre, muito importante, que nos ajudará a ter uma compreensão melhor sobre fatos muito importantes da história mundial. E hoje, como nós já dissemos na abertura, o tema é Reforma Protestante. A habilidade que nós vamos tratar hoje é a seguinte: identificar e relacionar vinculações entre as reformas religiosas e os processos culturais e sociais no período moderno na Europa e na América. Pessoal, muito importante quando nós falamos de reforma protestante, essa própria palavra reforma geralmente nos remete a algo que precisava ser mudado. Quando usamos esse termo, esse prefixo re, geralmente tem a ver com algo que precisa ser refeito ou passar por algumas modificações que se fazem necessárias. E no caso, quando se fala em reformas religiosas, principalmente aquelas ocorridas ali em meados do século XVI, nós tratamos exatamente dessa questão. Nós entendemos que historicamente, lá no século IV, quando o Império Romano torna o cristianismo a religião oficial do Império, essa instituição, ela toma, a partir dos anos, a partir dos séculos, não apenas uma importância no aspecto religioso, mas também uma importância muito grande na questão política e até mesmo econômica. Porque a Igreja Católica Apostólica Romana, no período medieval, sobretudo na Europa Ocidental, os países da Europa Ocidental, ela se torna também uma grande influenciadora, talvez, muito possivelmente, a maior influenciadora, porque ela era detentora também de muitas terras, territórios, possuía muitas terras ali na região da Europa Ocidental, e esse poder, ele começa a invadir também a área política dos reinos, das futuras monarquias, porque a Europa passa por um período de transformação, desde o princípio ali da Idade Média, do período medieval, até esse que finalmente nós chegamos, que é o período reconhecido historicamente, que se deu a Reforma Protestante, já século XVI. A Europa, como nós podemos observar por esse slide, ela vinha passando por grandes transformações em várias áreas, né? Nós temos ali o renascimento cultural, artístico, comercial, os pensamentos que conduziam a Europa para uma modernidade, e entre esses pensamentos aparece a Reforma Protestante questionando o poder da Igreja Católica Apostólica Romana, da Igreja, principalmente do poder que a Igreja exercia no período medieval. Entre essas grandes transformações começam a surgir homens, pessoas no próprio seio da Igreja Católica questionando algumas práticas, questionando a forma de condução, principalmente com relação a práticas que não estavam sendo mais toleráveis e aceitáveis para parte da população e parte desses estudiosos. Nós temos um princípio digamos assim, de protesto já no século XIII, no século XIV, quando começa a despontar alguns reformadores, alguns estudiosos, eruditos, estudantes de teologia que começam a questionar várias práticas adotadas pela Igreja Católica. Só que, no século XVI, isso se transforma em um movimento muito maior, principalmente com a chegada de um personagem muito importante. Falando de Martinho Lutero, eu recomendo e oriento a você que busque uma biografia sobre esse personagem muito importante na Reforma Protestante.
Olha só, é importante nós compreendermos e entendermos que esses questionamentos sobre as doutrinas católicas, eles vinham exatamente de membros do clero ou membros da própria igreja. Um deles foi Martim Lutero, talvez o reformador conhecido de maior importância, porque ali ele começa a observar que muitas práticas adotadas pela igreja na época iam contra os princípios básicos que foram firmados lá no princípio do cristianismo. Por exemplo, algumas situações que incomodavam Lutero era a corrupção na igreja, a venda de indulgências, a venda de relíquias, das quais o Papa Leão X, naquela ocasião, alegava que era para levantar fundos, angariar recursos para a construção da nova Basílica de São Pedro, lá em Roma. Olha só, nós falamos aqui em algumas práticas das quais Lutero estava questionando. Uma delas era a venda de indulgências. Muito importante que você entenda esse tema. Indulgências, de maneira bem simplificada, nada mais era do que a venda e a comercialização do perdão dos pecados. Então, os fiéis eles eram orientados a pagarem determinado valor pela compra de cartas de indulgência que, segundo alegava a igreja na época, ofereceria o perdão dos pecados, uma espécie de passaporte direto para o paraíso. Veja que coisa absurda que era praticada pela instituição naquele momento. Retornando, é muito importante para nós compreendermos que Martim Lutero e outros reformadores, a princípio, eles não desejavam criar uma nova instituição religiosa, e sim, como o próprio tema da aula diz, reformar a religião católica. No entanto, em um encontro de vários especialistas, eruditos e sábios em teologia, estudo da religião, na cidade de Wittenberg, na atual Alemanha, essas teses elas foram discutidas, elas foram colocadas por Martim Lutero, e todos os estudiosos da época, os líderes da Igreja Católica, rejeitaram uma por uma, não concordaram com nenhuma das teses reformadoras de Martim Lutero. Veja, naquela ocasião, você ser excomungado ou excluído da prática da comunhão com a Igreja Católica era algo que, no período pós-medieval, mesmo na Idade Média, era algo muito grave para uma sociedade da qual a Igreja tinha um domínio muito grande sobre a vida, inclusive sobre a vida particular, a vida pessoal das pessoas. Era algo muito sério. Mesmo assim, Martim Lutero não se intimidou, ainda ele recebe uma bula, vem uma bula papal. O que seria uma bula? Nossa, agora deu uma travada. Para você entender o que era uma bula papal. Nada mais era do que uma espécie de ordem judicial. Ela também poderia funcionar como uma ordem judicial, intimando Martim Lutero a rever aqueles pensamentos reformadores, dos quais a história nos diz que ele não só rejeitou essa ordem judicial do Papa, como rasgou a bula publicamente, o que era considerado algo de extrema rebeldia naquele momento. Veja, é muito importante nós entendermos o porquê do nome Reforma Protestante. A primeira palavra nós já falamos um pouco, uma reforma. O sistema religioso necessitava de uma reforma naquele período. Agora, protestante é muito interessante. Entre essas várias situações que Martim Lutero ele era orientado a rever as suas propostas reformadoras, o imperador alemão, na época, Carlos V, no país que hoje, geograficamente é a Alemanha, ele também reafirmou a orientação que veio do Papa, além de excomungar Martim Lutero da Igreja Católica naquele tempo, também expulsá-lo do Império Germânico. Só que um grupo de nobres
protestou, eles eram a favor de Martinho Lutero, e é por isso que o nome que ficou, os reformadores ficaram conhecidos como protestantes, e posteriormente dando origem aí a várias outras denominações religiosas cristãs, das quais nós temos hoje. É importante destacarmos aqui a questão inglesa no que diz respeito à reforma protestante. Na Inglaterra, como também nos demais países da Europa Ocidental naquele momento, a Igreja Católica detinha uma grande influência política. Ela era proprietária também de boa parte das terras. E o rei Henrique VIII, para romper com a Igreja Católica lá no seu país, ele utiliza inclusive uma questão pessoal. O rei, ele era casado com a princesa espanhola Catarina de Aragão, que não conseguia engravidar naquele momento, e ele pede ao Papa, ele faz um pedido ao Papa, sabendo já que esse pedido seria recusado, um pedido de divórcio, para se casar com Ana Bolena, que era uma cortesã naquele momento. O Papa nega o pedido de divórcio e Henrique VIII utiliza esse argumento para romper de maneira definitiva com a Igreja Católica, e ele institui o famoso ato de supremacia. O que seria esse ato de supremacia? Ele mesmo se declara líder da nova igreja inglesa, a Igreja Anglicana, né? Olha só, é muito importante nós salientarmos que a corrupção e as formas das quais estavam sendo conduzidos os cultos e os ritos religiosos naquele período pela Igreja Católica foi o grande motivo que suscitou, né, que alimentou a ideia das reformas. Falávamos também que a ideia original não era criar outras igrejas ou criar outras instituições religiosas, e sim, como o próprio nome diz, fazer uma reforma na instituição, na Igreja Católica Apostólica Romana. Com a negativa da Igreja, como a Igreja Católica rejeita todas essas ideias reformadoras, acabam surgindo outras denominações, das quais Lutero muito provavelmente tenha sido aí o primeiro grande líder de uma outra denominação religiosa, o luteranismo, no caso. Ele promove essas várias doutrinas do luteranismo lá na cidade de Augsburgo. Essa localidade fica famosa por ser a primeira vez das quais começa a surgir uma outra igreja que não fosse a Igreja Católica, que já vinha do seu domínio por vários e vários séculos. As ideias de Lutero, elas rapidamente foram difundidas na Europa Ocidental, muito também pelas várias transformações que estavam ocorrendo naquele momento. Por exemplo, a criação da prensa, né, por Gutenberg, ali, as primeiras impressoras, dinamizando, né, estimulando a que as pessoas tivessem mais acesso a essa questão da leitura. Olha, é muito importante nós destacarmos as principais diferenças entre a doutrina luterana, a doutrina reformadora e a doutrina católica. Lutero, por exemplo, ele tem a ideia de que o próprio crente ele pode passar a interpretar as palavras da Bíblia, e a Bíblia precisa ser escrita no idioma do povo. Lembrando que no culto e no ritual católico daquele momento, a Bíblia ela era escrita em latim, uma língua já ultrapassada, um idioma já ultrapassado naquele momento. E as missas e cerimônias religiosas também eram feitas em latim. Isso quer dizer, de forma resumida, que poucas pessoas conseguiam compreender aquilo que era dito, até mesmo porque era praticado num idioma que as pessoas não conheciam. E também os crentes, os fiéis, eles não tinham o direito de interpretar a Bíblia, até mesmo porque eles não tinham acesso à Bíblia escrita no seu idioma. Também outras diferenças. A Igreja Católica, por exemplo, uma das doutrinas era a salvação pela fé e a salvação pelas obras.
a questão das penitências, os sacramentos. Martinho Lutero, ele simplifica, ele mantém apenas 2 sacramentos, a Eucaristia e o batismo, e também a questão do celibato do clero, o celibato dos padres, dos bispos, dos quais a igreja acreditava até hoje que eles não podem se casar. Lutero também, ele quebra essa questão do celibato. Entre outras doutrinas, eram no total 95. Retornando, a revolta ou a reforma propagada por Lutero também estimulou outras pessoas, outros reformadores. Também dos mais famosos foi João Calvino, um francês, que a princípio ele se alia às doutrinas protestantes de Lutero, só que ele também, com o passar do tempo, ele acaba criando uma outra doutrina. Elas se diferenciavam, sobretudo porque João Calvino, ele acreditava como doutrina base na sua crença da predestinação absoluta, do qual todos os crentes, eles já nascem predestinados para a salvação eterna ou para a perdição. Muito importante ressaltar na doutrina calvinista que ia frontalmente contra a doutrina católica, da qual Calvino defendia que a prosperidade e a riqueza advinham de bênçãos de Deus, e na doutrina católica daquela época, o lucro ele era totalmente combatido e proibido. Olha só, é importante nós entendermos que a Igreja Católica, além de ir totalmente contra essas ideias reformadoras, isso não bastou. A Igreja também fez o quê? Uma contra-reforma, uma reforma interna nas bases da sua religião, e nós chamamos aqui, historicamente, de contra-reforma. No Concílio de Trento, uma cidade italiana, eles se reuniram a partir do ano de 1545, e fizeram vários concílios, várias reuniões para contra-atacar esse novo sistema religioso que surgia na Reforma Protestante. A Contra-Reforma nada foi além da confirmação das doutrinas que já existiam, e também é importante nós salientarmos uma espécie de radicalização. Como a partir desse momento começa a existir mais de uma religião, começa a surgir também as perseguições religiosas e um radicalismo, como nós dissemos aqui, muito maior. Falando sobre questões de perseguição religiosa, é muito importante que nós falemos aqui que no nosso mundo hoje a questão religiosa ainda continua tendo uma importância muito grande em vários países. Talvez não no nosso país, porque aqui há a liberdade religiosa assegurada pela Constituição de 1988, mas em outros países do mundo, principalmente aí na Ásia, na África, ocorrem ainda muitas perseguições devido ao radicalismo religioso. Olha só, é muito importante que nós ressaltemos na questão da Contra-Reforma, por exemplo, a criação do Tribunal da Santa Inquisição. Olha que nome curioso. Esse tribunal ele foi reativado justamente para julgar aqueles fiéis, aqueles crentes que não professavam a fé católica. Eles eram acusados de hereges, eles passavam por esse Tribunal da Santa Inquisição, dos quais o tribunal impunha-lhes vários tipos de penalidade, inclusive a pena mais grave era a condenação à morte na fogueira. Exatamente, o indivíduo era condenado à morte na fogueira, ele era literalmente queimado vivo por não concordar com as doutrinas da Igreja Católica. Outro ato da Contra-Reforma muito importante para nós aqui no Brasil também foi a criação da Companhia de Jesus pelo padre espanhol Inácio de Loyola, dos jesuítas, chamados na época também de soldados de Jesus, porque eles eram responsáveis exatamente por combater
às novas doutrinas da Reforma Protestante. Eles se instalaram aqui no Brasil, vieram com os primeiros navegadores portugueses que chegaram aqui no Brasil e permaneceram aqui por muito tempo. Então, muito da nossa educação formal são atribuídas a esse grupo religioso dos jesuítas, que foi criado exatamente aí no período da Contra-Reforma da Igreja Católica. Agora nós vamos às nossas atividades. Olha só, nós vamos salientar ou destacar aqui duas, né? As doutrinas calvinistas e luteranas fizeram parte de um movimento maior, denominado Reforma Protestante, que buscou criticar e reorganizar as crenças e princípios da Igreja Católica, a instituição mais poderosa da Europa naquele momento histórico, princípio do século XVI. Olha só, vamos atentar aqui para a primeira questão. Estabeleça a diferença no que diz respeito à salvação, a doutrina que fala sobre a salvação dos seres humanos entre as doutrinas calvinistas e luterana. Olha só, um pouco antes aqui nós destacamos essa questão. Justamente nós vimos alguns instantes atrás que João Calvino, ele acaba criando uma outra doutrina. A princípio ele era luterano, seguidor das doutrinas de Lutero, mas ele acaba criando outro sistema de crenças. Entre eles, o que mais divergia, o que mais diferenciava era justamente a questão da salvação, que Lutero, João Calvino, a princípio, ele acreditava que todos eram predestinados, ou a famosa predestinação absoluta, uns para a salvação e outros para a perdição. Olha só, número 2. Quais as principais críticas realizadas pelas doutrinas calvinistas e luteranas à Igreja Católica? Também um tema que nós falamos muito aí nessa videoaula. Olha só, o que mais divergia é que houve uma crítica às práticas corruptas daquele momento que eram incentivadas e disseminadas no seio da Igreja Católica. Entre eles nós tratamos aqui sobre a venda das indulgências, das quais nós já falamos separadamente, destacamos para você. E, basicamente, da corrupção e na diferença entre doutrinas, a instituição, por exemplo, da Bíblia, a distribuição da Bíblia no idioma do próprio morador, do próprio fiel. Isso foi uma das grandes diferenças, e a livre interpretação. Na verdade, existem outras diferenças, aliás, muitas outras, entre um culto protestante e um culto ritual católico, os quais nós não pretendemos esgotar em apenas uma aula, e você fica livre para fazer essa pesquisa. Inclusive, no seu livro didático vai ter algumas especificações, ou mesmo na internet você pode pesquisar, e esse assunto pode se tornar ainda muito mais interessante para você. Olha só, assista essa e outras aulas no nosso canal do YouTube, da TV Reme. Até a nossa próxima aula.